Eu sou Ricardo Luba, ginecologista obstetra, e a gente faz esse canal, toda semana a gente posta um vídeo novo a respeito de saúde feminina, a respeito de reprodução humana, a respeito de estilo de vida, e o assunto hoje são os testes de fertilidade masculina e feminina. O que a gente tem que fazer para avaliar a fertilidade? Então, começando o assunto, a gente vai falar um pouquinho sobre o mais fácil, o teste de fertilidade masculina, que normalmente se resume a um espermograma. O espermograma, ele vai avaliar basicamente a concentração, a quantidade de espermatozoides por volume, de sêmen. Então, a gente vai entender normalmente a quantidade de espermatozoides por ml de sêmen. E a gente tem uma quantidade básica mínima que a gente considera ideal, que é acima de 15 milhões por ml. Além disso, a gente vai ver também a motilidade. Então, o espermatozoide ele pode ser dividido em 4 tipos, ou algumas outras acabam colocando como móveis rápidos e lentos e imóveis, mas variando um pouquinho a gente entende o seguinte: a gente tem uma forma de espermatozoide mais animadinha, aquele cara que anda e vai para frente. A gente tem aquele móvel lento, é aquele que mais devagar, mais tranquilo. A gente tem um móvel mais aquele que só se mexe, meio fica, sabe assim, meio que parece estar dançando no lugar. E a gente tem um imóvel mesmo, parado, que aí ele vai estar realmente ou inativo, aquele sêmen que já não é mais vivo, ou simplesmente imóvel. Além disso, a gente tem algumas outras coisas que a gente pode procurar no sêmen para avaliar exatamente a morfologia desse espermatozoide. Então, de uma maneira geral também, o homem produz uma quantidade enorme de espermatozoides e a gente tem uma base de que 4% ou mais seja normal. Então, nós somos seres que produzem muitos espermatozoides, mas não muitos realmente perfeitinhos. E o que é perfeitinho? A gente tem que ter realmente uma cabeça do formato adequado, um corpo do formato adequado e a cauda. Então, é comum a gente ver espermatozoide com 2 cabeças, 2 corpos, 2 caudas, uma cabeça e 2 caudas, 2 cabeças e 3 caudas. Você vê várias alterações ali dessa morfologia. E também existe uma forma de se avaliar que é a fragmentação do DNA espermático. Isso já é mais específico para tratamento de reprodução, não são todos que pedem em todos os momentos, mas os nossos espermatozoides, quando são produzidos, eles têm uma concentração que a gente entende que podem ter essa fita de DNA no corpo que pode se fragmentar. E a gente entende que isso é normal até 15%. Mais do que isso, você deve ter algum problema aí. E se essa fragmentação, por exemplo, for acima de 30%, você pode ter dificuldades mesmo severas de conseguir realmente uma gestação espontânea. Então, essas 4 formas de avaliação que a gente faz num único exame, que seria na coleta do sêmen, e também aí vai a história do paciente, a gente tem que levar em consideração como que é o estilo de vida, a alimentação, o sono. A gente sabe que privação de sono faz muito mal para o espermatozoide, o uso de anabolizante, o uso de drogas, tabaco, álcool, tudo isso interfere na produção do sêmen. Então isso vai ser levado em consideração na hora que a gente vai pensar como teste de fertilidade. Além disso, a gente também vai fazer o exame físico. E nesse exame físico a gente vai ver se existem alterações de nascimento, alterações de malformações, então a palpação do testículo, do epidídimo, se existe alguma coisa diferente, e aí a gente pode usar os exames de imagem para nos associar e para nos ajudar, como o ultrassom do testículo, que vai avaliar, por exemplo, o Doppler, ele vai avaliar se a gente tem varicocele ou não, que é a principal causa de infertilidade masculina. Dos homens a gente já esgotou bastante, já falamos bastante coisa, e das mulheres então, todo mundo que fala que é difícil entender as mulheres é que a gente ainda não tentou entender a fertilidade, que é mais difícil ainda. Mas as mulheres a gente começa da seguinte maneira. Primeiro, a gente tem que entender a idade dessa mulher, porque esse é um fator de risco principal para alterações genéticas, cromossômicas ou até de infertilidade. Mulheres com mais de 36 anos vão ter mais dificuldade de engravidar do que mulheres mais jovens. E isso é importante também como teste de fertilidade. Além disso, a gente tem a contagem de folículo antral, que é um exame de ultrassom que a gente faz no início do ciclo. Basicamente, a gente conta a quantidade de folículos que
tem o potencial de virar óvulo se a gente estimular esse folículo, né, esse ovário de uma maneira geral. Tem a dosagem hormonal no início do ciclo. No início do ciclo menstrual, a mulher ela tem uma concentração de hormônio folículo estimulante e hormônio luteinizante, estradiol e progesterona bem baixinho. Conforme a gente vai tendo a ovulação acontecendo, esses hormônios vão aumentando seus níveis e aí a gente vai acompanhando o período fértil por isso. Então, quanto maior a reserva ovariana que uma paciente tiver, quanto maior a capacidade de produzir óvulos, menor são esses níveis hormonais. Quanto menor a reserva, mais alto o FSH, principalmente o FSH, em segundo ou terceiro dia do início do ciclo menstrual. Ultrassom, por exemplo, com preparo intestinal para pesquisa e mapeamento de endometriose nas pacientes sintomáticas, pacientes que têm muita dor, pacientes que têm sintomas, dor para relação, sangramento menstrual muito intenso, dores mesmo durante o ciclo, independente da relação sexual, a gente tem que pensar nesse caminho. E a ressonância que entra também como um aliado importante, né, para que a gente complemente esse exame. Hoje a gente sabe que não existe um marcador importante só para diagnóstico de endometriose. Existem toda a somatória que a gente faz um diagnóstico muito mais preciso. E aí você tem exames de sangue, ultrassom, ressonância e o exame físico, que é extremamente importante para paciente que tem endometriose. Examinar o paciente com endometriose é muito importante para entender que caminho que a gente vai seguir com ele. Dentro ainda dos exames de sangue, nós temos um outro marcador que nós chamamos de hormônio antimileriano. O hormônio antimileriano ele é produzido lá dentro do folículo antral e quanto maior esse nível do antimileriano, mais reserva ovariana, maior capacidade de produzir folículos essa paciente vai ter se você estimular esse ovário. E quanto maior a reserva, mais chance de ter um número maior de óvulos. Isso pode determinar mais se a paciente vai poder esperar um pouco mais para congelar óvulos ou se ela deve engravidar mais rápido. Não é um fator de infertilidade, mas é um fator de atenção para que esse tempo para se alcançar ou o congelamento de óvulos ou uma gravidez, que a gente tem que andar mais rápido ou não. A idade, mesmo com antimileriano, também é um foco importante. Então, vou pegar um exemplo aqui, vou colocar um exemplo tranquilo da gente entender. Imagina um antimileriano de 3, que é uma reserva ovariana boa, numa paciente, por exemplo, de 40 anos. Será que ela pode esperar mais tempo para congelar óvulos porque ela tem uma reserva boa? A resposta é não, porque essa qualidade do óvulo é pior. Agora, uma paciente de 36 anos com um antimileriano de 3, ela pode até esperar um pouco para engravidar, mas ela deve já pensar no congelamento de óvulos se esse plano de gravidez estiver longe. Agora, se a gente pegar uma paciente com antimileriano de 1 com 30 anos, é uma reserva ovariana muito baixa. A gente tem que correr um pouco com isso, principalmente se ela não tem desejo de engravidar, a gente deve oferecer para esse paciente o congelamento de óvulos, porque provavelmente a longo prazo essa paciente deve entrar na menopausa um pouco mais cedo. Nesse caso específico, não estou falando que toda vez que a gente tem reserva ovariana baixa, a gente vai ter menopausa precoce, mas é mais comum realmente disso acontecer. Agora, toda essa nossa conversa, tudo isso que a gente está falando, ele deve ser levado de uma maneira individual e precisa. Se você está querendo buscar alguma ajuda, se você quer realmente entender sua reserva, não faça isso sozinho. Procure seu médico, procure um especialista em reprodução assistida, que ele sim vai ter autonomia e mais autoridade para poder te indicar o caminho mais correto. E é claro, né, o mais difícil nesse projeto todo, tanto para o homem quanto para a mulher, é entender que pode existir a necessidade da gente precisar, por exemplo, congelar nossos gametas. Então, vou dar um exemplo para o homem. O homem vai fazer uma cirurgia, pélvica, por exemplo, ele descobriu um tumor testicular. Ele tem que congelar sêmen antes de fazer essa cirurgia, porque se algo não der certo, se alguma coisa tiver na produção espermática dele no futuro, ele perdeu a chance de ter, eventualmente, um sêmen melhor antes dessa cirurgia. A mesma coisa vale para as mulheres. Quando elas vão ser operadas, por exemplo, de endometriose, normalmente, hoje em dia, todo mundo, não posso dizer todo mundo, mas muita gente indica realmente essa avaliação prévia da reserva ovariana
e se discute individualmente a necessidade do congelamento de óvulo. Normalmente esse caminho é feito. Congela-se o óvulo, vai para a cirurgia de endometriose, porque a gente sabe que vai haver perda de reserva ovariana. Se você está pensando em preservar sua fertilidade ou em só avaliar sua fertilidade, procure um especialista. Se você conhece pessoas que estão nessa situação, encaminhe esse vídeo para eles, porque eu acho que é bastante informativo e esclarecedor sobre qual o momento, como fazer, o que fazer, e até para você chegar no seu médico e conversar. Será que a gente pode fazer esse tipo de avaliação? Será que é necessário? Será que não é? Tem muitas informações, mas o que é preciso para você, o seu médico vai poder te dizer. Obrigado, compartilha e não deixa de seguir o canal. Toda semana tem coisa nova.